Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Estamos há 9 anos no ar falando sobre ciência, tecnologia, inovação e educação empreendedora. Hoje nós vamos conversar com o professor Fernando Peregrino. Na nossa pauta, o país e a sua política de ciência e tecnologia. Vamos conversar sobre investimentos em ciência e tecnologia, o que está acontecendo, né? Quais são os caminhos a seguir daqui para diante quando o assunto é investimento em ciência e tecnologia e um futuro para esse país. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, né, no nosso 9º ano aqui na TV Petrópolis, sendo transmitido nesse momento para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, fazendo divulgação científica, tecnológica, empreendedora, botando na pauta os nossos projetos de ciência e tecnologia, nossa garotada que faz ciência e tecnologia, nossos professores e pesquisadores. Hoje nós vamos entrevistar o professor Fernando Peregrino, que é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ, atual diretor executivo da Fundação Coptec da UFRJ, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, presidente da FAPERJ, órgão de fomento na área de Ciência e Tecnologia, é professor colaborador do IPPUR da UFRJ e atualmente é presidente do CONFIES, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Instituições de Ciência e Tecnologia. Professor Fernando Peregrino, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, batendo esse papo que nos custa muito caro, né? Que é a ciência, a tecnologia e suas políticas de fomento e incentivo para o nosso estado e para o nosso país e, claro, para as nossas cidades também importantes. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo desse programa que eu já tive a honra de participar há muitos anos atrás, Ciência em Movimento. Quero cumprimentar a todos, desejar que nós tenhamos dias melhores em nossa região, nosso estado e nosso país, né? Estou à sua disposição, Márcio. Professor, recentemente a gente teve aí uma declaração
da reitora da UFRJ falando que a UFRJ iria parar por falta de orçamento, né? Eu não vou nem assim perguntar assim, se há uma crise de fato, mas assim, qual o tamanho hoje dessa crise orçamentária que vive a ciência e a tecnologia no país, o que isso está causando em termos de produção científica e tecnológica e no ânimo também das pessoas, né? Olha, Márcio, a professora Denise, reitora da nossa universidade, a maior universidade federal do país, ela completou 100 anos, já está no 101º ano de vida. Ela disse uma verdade muito mais profunda do que talvez todos tenhamos noção. A universidade no Brasil é responsável por 95% da produção dos novos conhecimentos deste país. Não é um instituto, não é uma empresa, não é qualquer instituição. São as universidades que são responsáveis pela produção de novos conhecimentos. E como você sabe, novos conhecimentos é o que difere os países, a propriedade, ter esse conhecimento é o que demarca as diferenças entre os países no mundo, né? Você vê o caso da vacina, quem tinha vacina eram os países que desenvolveram tecnologia, conhecimento, recursos humanos. E nós ficamos atrasados, embora tenhamos já quase pronta 2 ou 3 vacinas. Então, a universidade, pela professora Denise, está vivendo uma crise muito grande. É exatamente a principal fonte de conhecimento que está sendo atingida pelos cortes orçamentários. Então, a sociedade deve reagir. A minha impressão é que não é um problema de qualquer pessoa, é a sociedade que deve desenvolver uma reação, porque senão nós vamos quebrar o pilar de sustentação da nossa nação brasileira. No ano passado teve uma emenda que deu autonomia e transformou o FNDCT em um fundo financeiro, né? Como é que isso tem andado? Como é que esses recursos do FNDCT têm chegado às universidades ou não têm chegado às universidades, esse recurso? É preciso que todos saibam a importância do FNDCT. O FNDCT foi o fundo, ou é o fundo, que criou toda a infraestrutura humana e física dos laboratórios da ciência brasileira. Não é qualquer instituição de fomento. Ela foi criada por um visionário chamado professor José Pelúcio Ferreira, ainda no BNDES. Ele era diretor do BNDES. Ele imaginou um fundo que desse sustentabilidade aos laboratórios mais avançados da ciência. E de lá para cá, quase 4 décadas, o que assistimos é que o Brasil construiu uma infraestrutura de pesquisa, mas essa infraestrutura muito boa e invejável até por alguns países, ela tem que ter recursos para se manter, porque os equipamentos se deterioram, os equipamentos ficam atrasados, os recursos humanos chegam, os jovens chegam para fazer seu mestrado e doutorado. Então, esse fundo, ele vinha sendo depreciado sucessivamente pelas autoridades monetárias. A gente começava o ano com 10 bilhões, por exemplo, e terminava o ano executando 500 milhões de reais, ou seja, 5%, menos do que isso, menos do que 1%. Então, com base nisso, a comunidade científica, as organizações, inclusive a minha, o Confis, a Academia de Ciência, a SBPC e tantas outras, se reuniram e fizeram uma campanha muito grande dentro do parlamento brasileiro para que tivéssemos uma lei que blindasse esse fundo, que impedisse que as autoridades monetárias, em geral, usam o dinheiro da ciência para fazer pagamento de juros aos credores, que deixasse esse dinheiro incólume. E conseguimos um apoio muito grande do parlamento brasileiro. O governo federal tentou impedir, tentou vetar essa lei, mas nós reagimos, o Congresso reagiu, derrubou os vetos sucessivamente que o governo impunha isso, e no final nós tivemos a Lei Complementar 177, que é uma lei muito sólida, porque é lei complementar, nenhum governo pode fazer isso, é o Congresso que tem que mudar isso. No entanto, está sendo violada porque o primeiro corte que eu quero dizer para todos que nos veem e ouvem
é de que cortaram 2,5 bilhões desse fundo. Ele tem 9 bilhões, a metade é para financiamentos reembolsáveis para as empresas, né? Você dá o dinheiro, um crédito com taxas melhores. Então, 4,5 fica separado. E 4,5 vai para as universidades, isso que eu acabei de falar. Ora, eles tiraram 2,5 bilhões exatamente do lado da universidade. Então, eles querem matar a universidade. Se tira o custeio. A professora Denise falou que em setembro ou agosto ela para a universidade porque não tem verba para manter o seu funcionamento, restaurante de estudante, bolsa para estudante, infraestrutura, etc. E agora, o FNDCT ameaçado por um corte disfarçado, viu, Márcio? Eu quero dizer o seguinte, que não é um corte qualquer, ele chamou de bloqueio. O que é bloqueio se não um corte? Entendeu? Então você fica inseguro, a comunidade científica fica insegura, porque não dispõe dos recursos que pensava ter por causa da lei, a lei complementar. Desculpe, estava aqui. Qual a razão desse tipo de bloqueio? Afinal de contas, a gente vê que a ciência e a tecnologia ela é um eixo central dos países envolvidos, é por lá que ela se alavanca novos empreendimentos, e por que esse tipo vamos dizer assim, até um negacionismo com a ciência, né? A razão Na de fundo verdade, desse... a minha razão, eu tenho uma visão, assim como têm os grandes economistas, grandes intelectuais, eu os leio todos, eu aprendi com eles. Há uma razão, sim. A razão que está por trás desses cortes sucessivos ou dessa ameaça ao sistema científico brasileiro é de que nós temos uma cabeça de vira-lata, ou seja, de submisso. As elites brasileiras, o Darcy dizia que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, na verdade, eles estão submissos, eles estão conformados com a situação de periferia de um país, que nós estamos nos comportando como uma periferia. O que é ser periferia? É não conseguir emplacar seus produtos industrializados no mercado internacional. O Brasil participa com 1,2% no máximo do mercado internacional de bens, da troca de bens. O México participa com 3,5%. Quer dizer que a gente está conformado com essa situação. E o que é que impede que nós vendamos nossos produtos industrializados? A falta de tecnologia, porque esses produtos que hoje competem no mercado, eles são portadores de conhecimentos sofisticados. Esse conhecimento não se alcança ali no supermercado. Esse conhecimento se faz nos laboratórios. Então, o que nós assistimos é uma elite pensante, uma elite dominante, vamos dizer assim, porque não é toda a elite, é uma parte dela, que pensa que nós não temos jeito, não temos saída. E o Darcy também, Ribeiro, com quem eu trabalhei, ele sempre dizia que nós tínhamos que procurar o nosso caminho próprio de nação brasileira. Então, lamentavelmente, nós temos esse complexo, como dizia Nelson Rodrigues, de complexo de vira-lata. Queremos ser o que somos hoje. Não é para ser. Nós temos condições de infraestrutura de material, infraestrutura territorial, infraestrutura humana de alta qualidade, temos grandes universidades sendo de pesquisa, temos laboratório, temos a Embrapa, temos o Luiz Síncroto, temos o tanque oceânico na COP, temos tantas verdades de desenvolvimento tecnológico que alcançamos. Por que nós não podemos ser um país mais industrializado ou um país industrializado? Ao longo dos anos, ao longo de 20, 30 anos, o Brasil perdeu indústria. E perdeu indústria. Os capitalistas, os detentores, os empresários passaram a aplicar no mercado financeiro o seu dinheiro. Em vez de apostar em novos produtos, em expandir sua indústria, ele viu que é mais lucrativo aplicar no mercado financeiro. Isso é lamentável. Os países que se industrializaram, o empresário, ele arrisca e ganha. Ele arrisca na produção. E é isso que transforma um empresário num empreendedor. E é isso que a gente precisa. Infelizmente, é muito mais atrativo o mercado financeiro comprar títulos da dívida pública do Brasil do que aplicar na indústria, gerar empregos qualificados para essa juventude que nos vê e ouve aqui no seu programa. Professor Fernando Peregrino, estamos falando de Brasil, a gente vai fazer um breve intervalo e eu queria conversar um pouco sobre Rio de Janeiro. Tá? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Em tempos de pandemia,
pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando o professor Fernando Peregrino. Estamos conversando sobre o financiamento da ciência, os cortes orçamentários na ciência e tecnologia no Brasil, os bloqueios. E agora, focando um pouco mais sobre Rio de Janeiro, conversamos sobre o UFRJ, a crise que está aí iminente, de falta de verbas no UFRJ, e como é que isso impacta o Rio de Janeiro, que é um estado que vive e tem uma sustentação muito forte na área de ciência e tecnologia. Professor Fernando, como é que essa crise orçamentária e essa questão da ciência e tecnologia afeta um estado que tem grande parte da sua infraestrutura pautada em ciência e tecnologia? É verdade, mas ele tem também uma particularidade se você tomar São Paulo como um polo de comparação. São Paulo detém um sistema de ciência e tecnologia estadual, praticamente. Ele vem das verbas dos impostos recolhidos naquele estado. Em geral, é retirado do ICMS, que é o imposto estadual mais forte. Então, diferentemente, o Rio de Janeiro, por ter sido capital há muitos anos, ele criou a sua infraestrutura, não só de ciência e tecnologia, mas sua infraestrutura cultural, museus, os museus que nós temos, né? Museu de Belas Artes, museu disso, museu daquilo, centros culturais, e a infraestrutura de ensino e pesquisa também foi criada com verbas federais, pela iniciativa do governo federal, do governo da República. Então, esse sistema nosso, eu calculo em torno de 70%, porque, veja bem, a área do Exército tem pesquisa, é federal. A área da saúde é praticamente federal, grande parte federal. A área de tecnologia do petróleo e gás é muito federal, embora não seja totalmente. Enfim, se você pegar cada um dos segmentos, partir o sistema em pedaços, você vai ver que grande parte das instituições líderes são federais. É federal. Então, isso quer dizer o seguinte, que ele depende dessas verbas. Se o governo federal ataca essas verbas, cortando o suprimento de uma universidade como a UFRJ, e assim pode ser a UF também, pode ser a Unirio, pode ser qualquer outra, se corta o suprimento, corta o sangue do paciente, corta o sangue da pessoa. Então, não adianta só a FAPERJ, que eu acho que está em bom estado, em bom momento, com grande disponibilidade de recursos, ter o seu dinheiro. A FAPERJ deve vir complementar os recursos federais, deve adicionar os recursos federais às iniciativas de pesquisa que digam respeito ao Estado do Rio de Janeiro, porque suas verbas são estaduais.
Então, eu fico muito preocupado com essa assimetria. O governo federal desassistindo o sistema estadual do Rio de Janeiro, notadamente federal, e, ao mesmo tempo, a gente assiste à disponibilidade de verba da FAPESB. Mas isso não pode nos iludir, porque a disponibilidade da FAPESB não quer dizer que ela vai suprir ou substituir o governo federal. Isso é notório. O presidente Gerson da FAPESB, a gente nos conhecemos há muito tempo, e a gente sabe disso. Se não vier o governo federal, ele não consegue suportar isso nas suas verbas próprias. Por exemplo, veja bem, as bolsas que atraem os jovens para a comunidade, para serem cientistas e pesquisadores. As bolsas do sistema federal, elas estão defasadas em 66%. Desde 2013 não há reajuste dos valores. É muito ruim, muito difícil você arregimentar um jovem para fazer seu doutorado, sua tese de doutorado, por uma bolsa de R$2.000. Isso não é possível, a pessoa viver com esse dinheiro. E ele é um salário, vamos chamar de bolsa, mas é um salário. Como é que o cara vai se manter com isso? É por isso que está migrando, né? A parte do nosso sistema científico de pessoas, elas estão migrando para os países desenvolvidos. É uma grande, lamentável perda, porque a gente perde duas vezes. Perdemos o cidadão, que é uma pessoa altamente bem formada por estar fazendo doutorado. E segundo, somamos ao portfólio dos países desenvolvidos, que nos remete os produtos acabados, né, recursos que nós investimos. Ou seja, nós investimos naquela pessoa e damos de graça para os outros. Ou seja, é um país perdulário, né? Em última análise, é um país perdulário, que joga fora seu dinheiro, joga fora seus recursos humanos e patrimoniais. Isso é uma coisa que realmente eu também sempre fico me questionando, que a gente investe num cientista 20 anos, 25 anos, e entrega de graça, né, para outros centros de pesquisa. Isso é uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. O professor Fernando Peregrino, a gente realmente está com uma visão assim, muito crítica, e é o que está aí, a gente tem que debater o que está aí, mas eu queria do senhor um olhar para frente, né? Como é que a gente pode olhar para frente para tentar ver dias melhores para a nossa garotada, para a nossa juventude, em particular também para o interior do estado do Rio de Janeiro, que acaba sofrendo todo esse processo também de desmobilização da ciência e tecnologia no país? Eu tenho a impressão, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro alcançará o seu patamar de um estado desenvolvido tecnologicamente, industrialmente, que é o que importa, indústrias tecnológicas, como o polo de saúde, por exemplo. Nós temos a Fiocruz aqui, temos o polo de engenharia, de petróleo e gás, temos o polo de energias alternativas, de baixo carbono, temos grandes instituições, nós temos todos os ingredientes para alavancar um desenvolvimento sustentável no estado do Rio de Janeiro e sermos uma vitrine, sermos um polo de visibilidade grande para atrair investimentos de fora e de dentro do país. Eu creio que as condições estão dadas. É preciso apenas orientar esse desenvolvimento para implantação de indústrias de ponta, viu, Márcio? Não há como a gente transformar a ciência em um bem que possa ser usado pela sociedade sem transformar ele em bens industrializados. Quando eu falo industrializados, não é exatamente uma indústria, mas pode ser um serviço de um hospital, pode ser um serviço de uma escola que use o conhecimento científico moderno para se desempenhar melhor as suas funções. Isto, para mim, é uma sociedade desenvolvida. E o Rio de Janeiro tem todos os ingredientes para ser isso no futuro. Tá o som. Obrigado pela sua entrevista. Estamos aqui de portas abertas para recebê-lo, com o maior prazer, para falar dessa questão que custa muito caro para todos nós, que é ciência, tecnologia e inovação, e educação da nossa juventude. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Bom dia. Obrigado a todos que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.